E sabe que quando eu vejo IDECAN escrito em algum lugar, eu já penso, um lixo, uma porcaria vai acontecer. Porque eles não têm a menor noção. Devem ser profissionais, assim, do mais pior tipo, porque não tomam o cuidado com o trabalho que vão entregar. E eu vou te dizer, sei lá, devem ter colocado um estagiário para selecionar questões de um banco louco em que eles nem sequer separam o que é nível médio do que é nível superior. E é o que você vai ver agora no concurso para bombeiro do Espírito Santo. O IDECAN fez aqui uma prova para nível médio. E essa questão aqui, além de ser sobre nível superior, eu vou te contar, nem eles sabiam resolver e não tem nenhuma opção correta. Saca só. O campo gravitacional no plano XY é dado como vetor G igual a 2x ao quadrado vezes I chapéu mais 3y J chapéu. Calcule a diferença de potencial gravitacional entre os pontos P1, dado pelas coordenadas 2 e 3, e P2, dado pelas coordenadas 6 e 0, sendo as posições no plano cartesiano dadas em metro. Agora, vem aqui. Alguém já estudou potencial gravitacional em nível médio? Se você já estudou, me conta. E eu ainda vou te dizer outra. Esse G aí, do jeito que está descrito pelo enunciado, eu nunca vi. É uma equação muito fora da realidade prática. E a gente vai precisar de cálculo integral para poder chegar à resposta. Eu vou colocar, se você for do nível médio, você só vai se assustar. Se você for do ensino superior, se você for graduado em física ou engenharia, você vai falar, que loucura! Por definição, a diferença de potencial gravitacional é o valor do trabalho efetuado pela força gravitacional dividido pela massa de prova em que essa força atuou. O trabalho é dado pela soma integral do vetor F, força gravitacional, escalar dr, onde o r é o vetor posição, desde o ponto inicial, vetor posição R1, até a posição final, vetor posição R2, isso dividido pela massa. Mas quando nós dividimos força gravitacional pela massa, nós chegamos ao vetor campo gravitacional. Assim, a DDP será a integral de R1 a R2 de G escalar dr. O valor de G é dado por aquela expressão e o dr a gente vai agora trabalhar, agora a gente vai desenvolver esta integral. E uma propriedade deste produto escalar de dois vetores é que a gente pode separar os produtos do que acontece na direção do I chapéu, que é a direção x, e a direção do J chapéu, que é a direção y. Então, esta integral pode ser escrita assim. A integral de x1 a x2 de 2x ao quadrado dx mais a integral de y1 até y2 de 3y dy. Usando a regra da integral que nos diz que a integral de x ao quadrado dx é x ao cubo sobre 3 e que a integral de y dy é y ao quadrado sobre 2, nós continuamos aqui a expressão. Nós vamos fazer de x1 até x2. O x1 vale 2, o x2 vale 6, enquanto que o y1 vale 3 e o y2 vale 0. Coloquei o 2/3 aqui em evidência, ali em cima, e ficamos com x ao cubo final menos x ao cubo inicial. Coloquei os 3/2 aqui em evidência e ficamos com o y final ao quadrado menos o y inicial ao quadrado. Pegamos aqui os valores correspondentes 6 e 2, e aqui 0 e 3, e fizemos as contas, né? 6 ao cubo, 216. 2 ao cubo, 8. Ali, 3 ao quadrado, 9. Vezes 3, 27. E multiplicando este resultado por 2, dá 416. Fazendo aqui o múltiplo comum, 6, a gente fica com 832 menos 81. Fazendo esta conta, a gente tem 751 sextos de joule por quilograma, ou joule por quilograma.
Para ficar com o denominador que nós encontramos ali, eu dividi o numerador e o denominador por 2. E aqui nós encontramos 375,5 terços de Joule por Coulomb. E não há opção alguma que corresponda a este resultado. Logo, eles inventaram uma questão absurda que não é de nível médio e que não tem uma opção correta. Ou seja, o IDECAN fazendo porcaria, levando ao lixo um trabalho que era para ter sido feito com tranquilidade. Não é difícil elaborar questões ou itens que avaliem em nível médio. É só você ter o cuidado de selecionar as questões corretas. E olha, eu sempre digo, se você vai elaborar uma questão, é interessante fazer isso até em dupla. Você faz a questão e pede para um outro companheiro da mesma profissão, né, do mesmo conteúdo, tentar resolver para identificar falhas. Isso daí faria com que o processo ficasse mais correto, né? Pelo menos tivesse uma opção correta. Mas diga-se de passagem, no dia que você, no nível médio, estudar isso aqui, me conta. Ou eu vejo no máximo as pessoas que vão fazer ITA, IME e outras escolas militares de ensino superior estudarem isso. Mas, mesmo assim, mesmo na prova do ITA, você não vê uma integral necessária para, olha, eu preciso saber integral para poder resolver as provas do ITA. Bem, muitas vezes pode até ajudar, mas a maior parte das vezes a integral nem sequer é necessária. Bem, mais uma lástima. Bom, não me surpreende a IDECAN fazer trabalho ruim.